Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de 1 Samuel, leremos o capítulo 4. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. E possamos, eu e minha esposa, nossa casa, verdadeiramente ser instrumento do Senhor, de um modo direto ou indireto, para que a tua palavra chegue a mais pessoas. Se assim for sua vontade, desde já te agradecemos, no poderoso nome do Senhor. E em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Espírito da verdade que em nós habita, Deus conosco, o Espírito Santo. Amém. Bem, temos no capítulo 4, 22 versículos, e diz no versículo 1 e do versículo 1 em diante. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para saírem de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses graciosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça quando chegou. Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli ouviu os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiram: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa
de seu sogro e de seu marido. 22º e último versículo do capítulo 4 de 1 Samuel nos diz: E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Pois bem, por meio deste quarto capítulo, composto por 22 versículos, nos fala 1 Samuel sobre os filisteus que vencem os israelitas, do versículo 1 até o 4, do 5º ao 11º, a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos, do 12º ao 22º, nos fala sobre a morte de Eli. Sempre existirão motivos, formas, condições e maneiras de se buscar a compreensão sobre o que nos acontece e o que acontece à nossa volta. Fica aqui uma ressalva da concentração necessária para se compreender, ou melhor, buscar compreender aquilo que decidiu o Senhor nos revelar por meio da sua palavra. E o que passar de revelação, que seja apenas absolvido como ordenança do Senhor, da demonstração plena da sua perpétua e inequívoca vontade. Possamos andar assim, vinculados à vontade do Senhor o tempo todo, vivendo conforme o seu propósito, em meio ao seu amor, favor e poder, é o que desejo. Sucesso!